Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez para celebrarmos um culto online e levarmos essa palavra para todos vocês que nos assistem, para a gente também ser edificado com esse culto de hoje e que vocês possam meditar na presença do Senhor, que vocês possam se desligar de tudo aquilo que o mundo está chamando nesse momento, de toda notícia ruim, de todo o mal que o mundo quer nos mostrar, que você se desligue disso agora, dos seus problemas, do que a gente vem enfrentando e venha focar no Senhor. Então, vamos orar. Eu peço que concordem comigo nessa oração. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por tudo que tens feito na nossa vida, por todas as tuas palavras de boas novas, de esperança para um povo, ó Pai, que se encontra preso dentro de suas casas, sem saber o que os espera no amanhã. Mas o que nos fortifica, ó Pai, o que nos levanta todos os dias, são as tuas palavras, é o teu amor e a tua misericórdia, ó Pai. Somente ela para nos livrar de todo o mal que o mundo vem enfrentando, ó Pai. Que o Senhor venha ser conosco, ó Pai, continua nos edificando e nos usando cada vez mais. E que, apesar da distância, ó Pai, que nós venhamos se fazer presentes na vida um dos outros. E que venhamos se fazer presente também contigo, ó Jesus. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e nos guie nesse culto de agora. É assim que nós choramos, agradecidos por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Digno ao Cordeiro. Santo, Santo Ele é.
deixaria. Disseste se a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria sonhos, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em tuas mãos. Eu vejo a escuridão da noite. Eu vejo a tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, choro por uma noite, só um dia vem o sol. As tempestades virão, sobre a morte ele venceu. Jesus venceu. Cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em tuas mãos. Segura em tuas mãos. Glória a Deus. Agora sobre as águas. Se eu só se poria onde chegar, tu és quem me guia.
Mais uma vez estamos aqui com a incumbência, com a responsabilidade de trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, e que Deus continue abençoando sua casa, sua família com toda sorte de bênção. Que o Senhor resplandeça sua graça, sua misericórdia sobre cada um de nós neste momento tão difícil para a vida das famílias da terra. Que o Senhor nos conduza para a sua glória e para a nossa edificação. Se você está com sua Bíblia próxima a você aí, abra ela comigo, por favor, em nome de Jesus, no livro de 2 Reis, capítulo 6, e versículo 8 em diante. Não vou ler o texto todo para ganharmos tempo. Diz assim a bendita palavra de Deus: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara, e de que lhe tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então perturbou-se com estes incidentes o coração do rei da Síria. Chamou estes seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Feche seus olhos e oremos ao Senhor nesta hora em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez estamos aqui com a responsabilidade e com a incumbência de ministrar a Tua palavra. Que esta palavra alcance lugar nos corações, e que o Senhor, na sua graça, misericórdia e compaixão, me conduza como porta-voz dos céus, para que o Teu nome seja glorificado e as famílias sejam edificadas. Continua, Deus, no controle de tudo, porque é para o Senhor, é para a Tua glória, é para o Teu louvor, mas também é para nosso bem e edificação. Conduza-me para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome de Jesus. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, você em casa, no seu lar, como você já está, depois leia o texto todo. É um texto fácil de ser interpretado, porém extremamente edificante. Deus nos deu algumas lições dessa noite, e temos como tema da mensagem dessa noite: aprendendo com as lutas. Você acompanhou comigo a narrativa da palavra de Deus. Israel, para variar, está enfrentando mais uma guerra, algo rotineiro, algo que faz parte da história daquela nação. Você acompanhou comigo a narrativa da palavra de Deus, que essa guerra é entre a Síria e Israel. Está aí falando sobre dois reis, porém não está os seus nomes. O rei da Síria é Ben-Hadad, o rei de Israel é o rei Jorão. Queridos, nesta peleja, nessa guerra, o rei da Síria, Ben-Hadad, arquitetou, projetou alguns planos, e esses planos não foram bem sucedidos. Pelo contrário, foram frustrados. E não foi uma vez nem duas, foram várias vezes. E diante de sucessivos fracassos, o rei naturalmente chegou a uma conclusão: tem algo errado. E essa conclusão se aprofundou ainda mais, porque ele suspeitava que havia um conspirador ou um traidor no meio dos seus súditos. O rei Ben-Hadad convoca uma reunião com seus oficiais e abre o coração com eles e pergunta abertamente quem é o traidor. Um dos seus oficiais informa ao rei Ben-Hadad que não há conspiração e muito menos traição. O que acontece é que em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu, o profeta Eliseu. É ele que informa ao rei de Israel tudo que nós planejamos, tudo que o Senhor projeta aqui. Lá o Deus dele faz saber, e ele informa ao rei de Israel. O acontecimento é esse, Senhor. Devidamente informado, o rei Ben-Hadad entende que o profeta Eliseu é um problema para ele. Esse homem tem que ser neutralizado. E ele procura saber onde ele está, e alguém informa que ele está em Dotã, uma pequena cidade, cerca de 12 quilômetros, perto de Samaria, capital do reino do norte. E o rei imediatamente
imediatamente mandou fortes tropas para prender um homem de Deus. Meu querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, as tropas, o exército da Síria chega durante a noite na cidade de Dotã, cercam a cidade, e de manhã cedo, quando o ajudante do homem de Deus sai lá fora, que vê aquele quadro de perigo, ele se desespera, porque entende que o perigo está à porta. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Eliseu, em meio à guerra, não era um espectador, mas um participante. Eliseu tinha uma incumbência, uma missão, uma responsabilidade para desenvolver para Deus. Sua missão na terra era ser profeta. O que era um profeta, em resumo, era um porta-voz dos céus. Este homem devia informar a toda a população e às autoridades competentes os desígnios de Deus. E por cumprir a missão que Deus lhe confiou, fielmente, cabalmente, com zelo e com amor, Eliseu estava prestes a ser prejudicado por cumprir a missão que Deus lhe confiou. Gostaria de dizer nesta noite, em nome de Jesus, que assim como Eliseu tinha uma missão para cumprir, nós também temos uma missão a cumprir. Ah, meu querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, Deus não nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz à toa. Se nós estamos aqui nesta terra, é porque nós temos uma missão a cumprir. Se não fosse assim, o Senhor já tinha nos recolhido às mansões celestiais. Se estamos aqui, é fato, temos uma missão a cumprir. Muitos entendem isso, mas há atitudes divergentes, diferentes. Há uns que entendem, têm consciência que tem uma missão, que tem vocação, já fez algo para Deus, mas está acomodado, é negligente, tem a desculpa que já se decepcionou, que tem medo de se ferir, que é espinhoso, que é difícil. Não vai lhe faltar desculpas, mas está acomodado, negligente, aparentemente está tudo bem com ele, tudo bem com ela, tem uma missão a cumprir, mas tem negligenciado o dom e a missão que Deus lhe concedeu. Já uma outra classe de pessoa que entende que tem uma missão para cumprir, cumpre com dedicação, mergulha de corpo e alma, se consagra, se entrega, se dedica, Deus honra, o trabalho do Senhor não é em vão em nossas vidas, prospera, é honrado por Deus, mas os anos se passam e chega a vaidade. E quantos homens de Deus se complicaram e têm se complicado nos dias de hoje? Deus honrou e hoje, quantos homens de Deus têm se atrapalhado e se complicado todinho? Nós estamos vivendo dias, irmãos, tristes e preocupantes. A obra do Senhor está prejudicada. As igrejas estão prestes a abrir, mas com tantas restrições, eu não sei se nós temos motivos para comemorar, irmãos. Visitas não podemos fazer, as igrejas fechadas, os cultos presenciais não estão acontecendo, cultos como esse são feitos pelos meios de comunicação, mas eu me atrevo a afirmar nesta noite que nada substitui um culto presencial. E diante de um momento tão preocupante, tão difícil como esse, homem de Deus e mulher de Deus que se preza, tem que ter consciência, que tem que estar atento, ligado nos céus, porque a qualquer momento ele pode ser requisitado. E em um momento como esse, tem pastores, tem pessoas de Deus que estão se complicando, irmãos. Gostaria de contar o exemplo triste e lamentável de dois pastores, que esses dias eu estava vendo pela internet. Numa hora como essa, dois pastores renomados em todo o Brasil se agredindo. Situação lamentável, um chamando o outro de fariseu e de hipócrita, o outro tocando trombeta, dizendo o que está fazendo nesse momento de pandemia, coisa lamentável. E eu te pergunto, quem daqueles dois pastores está errado? Nenhum é certo, nenhum dos dois. Uma atitude como aquela, ações como aquelas são totalmente lamentáveis, principalmente para os dias atuais. Mas louvado seja o nome do nosso Deus, que tem homem de Deus, sempre houve, sempre haverá homens de Deus, mulheres de Deus, que entendem que tem uma missão para cumprir, e cumprem com fidelidade, com consagração.
se dedicam, Deus honra, a glória de Deus é sobre suas vidas, sobre os respectivos ministérios. Deus prospera, o nome do Senhor é glorificado, Deus honra tremendamente, o povo de Deus honra poderosamente, não há nada de mal nisso, pelo contrário, a palavra de Deus diz: a quem honra, honra, a quem respeita, respeita. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque há quem entenda muito bem esse recado, essa ordem divina, e esta missão precisa ser cumprida. Mas há um outro tipo de homem de Deus, que eu vejo em Eliseu, esse tipo de homem de Deus, que está preocupado acima de tudo somente com a honra do Senhor. Eliseu, no capítulo anterior, ele é honrado, guiado por Deus para fazer um tremendo milagre, curar a vida de um homem, um herói nacional na Síria, o general Naamã. Naamã, de posse da cura, volta à casa do profeta para lhe presentear com um presente para lá de generoso, uma verdadeira fortuna em ouro, em prata e em roupas de alto padrão. Quem conhece a história sabe que o profeta Eliseu recusou o presente de Naamã. O texto em apreço, você leia atentamente e você vai chegar à conclusão que novamente esse homem de Deus não procura, pelo contrário, ele abre a mão da honra humana. Este homem é usado por Deus para vencer um exército inteiro. Este exército entra na capital humilhado e derrotado, mas esse homem não procura uma honra, uma condenação. Este homem não procura a honra humana, pelo contrário, este homem faz um pedido ao rei Jorão, que honre, que abençoe, que trate bem os inimigos. A palavra de Deus diz, queridos, em João 3,30, que ele cresce e que eu diminua. Queridos, este homem de Deus nos dá um belo exemplo, um tremendo exemplo. Este homem de Deus busca somente a honra de Deus, porque ele entende, nós precisamos estar apercebidos que a honra humana existe, ela tem sua importância, mas ela tem o seu lado negativo. A honra humana é hoje, não é amanhã. Aquele que te aplaude hoje, amanhã pode te virar as costas. Aquele que te abraça hoje, amanhã pode te apunhalar. A honra humana é hoje e não é amanhã, mas a honra humana de Deus, a honra celestial, ela é eterna. Amém, irmãos? O profeta entende isso, e o profeta age de maneira muito clara, mostrando que o seu desejo era tão somente agradar a Deus e cumprir a missão que Deus lhe confiou com fidelidade e com integridade. Gostaria de afirmar ainda nesta noite que nós temos uma missão assim como o profeta. Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Queridos, para cumprir a missão que Deus nos confiou, muitas vezes nós enfrentaremos o perigo, os dias maus. Na adversidade, queridos, nem podemos parar e muito menos nos esconder. Em qualquer adversidade, em qualquer momento, nós precisamos cumprir a missão que o Mestre me confiou, que o Senhor te confiou. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas gostaria de afirmar que para cumprir essa missão, depende da ocasião ou da circunstância que nós iremos nos apresentar de maneiras que a palavra de Deus nos orienta e afirma que nós somos. Irmãos, vai acontecer momentos, vai surgir momentos que nós precisamos nos apresentar como soldados, porque Paulo afirmou pelo Espírito de Deus que nós somos como soldados de Cristo, e o bom soldado de Cristo não se envolve e nem se embaraça com os negócios dessa vida, mas vê as armas que esse soldado usa. As armas da nossa milícia, disse Paulo, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para cumprir esta missão, muitas vezes, queridos, iremos nos apresentar como soldados de Cristo, mas vai surgir momentos também que nós vamos nos apresentar, irmãos, como luz do mundo,
porque Jesus disse que eu e você somos a luz desse mundo. E quando é que nós vamos nos apresentar como luz? Eu gostaria de afirmar que é diariamente, queridos. Jesus disse em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós somos luz do mundo quando nós nos comportamos como filhos da luz. Nós somos luz do mundo quando nós agimos, falamos, nos comportamos de maneira digna deste evangelho que salva, transforma e liberta. Em meio a estranhos, longe dos olhos conhecidos, nos comportamos, falamos e agimos, não nos preocupando jamais em ser outra coisa, senão instrumentos de Deus, para a glória de Deus e para a edificação das vidas. E quando estamos no meio da parentela, em meio aos conhecidos, em meio àqueles que nos conhecem de longas datas, agindo com naturalidade, revelando, denunciando com o nosso comportamento que Cristo mudou a minha vida, que Cristo mudou, transformou o teu ser, Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, somos luz do mundo quando nós brilhamos, quando nos comportamos, quando testemunhamos e denunciamos com as nossas obras, com o nosso comportamento, com a nossa vida, que Cristo mudou a nossa história. Haverá momentos, irmãos, que nós iremos nos comportar e nos apresentar como sal da terra. Quem de nós não já chegou ou irá chegar em algum lugar onde as coisas estão fora do padrão bíblico, onde conversações e atitudes equivocadas estão ocorrendo ou ocorrem, e as pessoas acham natural, normal? O sal tem o poder, tem a capacidade. Irmãos, naturalmente nós seremos o sal da terra. E qual é a utilidade do sal? A utilidade do sal são algumas, as principais: conservar, temperar ou dar sabor. O sal tem a sua importância, irmãos, é fundamental e importante. Uma comida, por saborosa que esteja, se tiver salgada demais, a comida já não está boa. A comida, por boa que seja, se não tiver sal, também está faltando alguma coisa. O sal é tão importante que ele tem que estar no ponto certo. Eu e você temos uma grande responsabilidade como sal da terra. Quem de nós não já chegou ou vai chegar em algum lugar ou lugares onde comportamentos ou linguagens, expressões, atitudes inadequadas, reprováveis pela palavra de Deus, ocorrem com naturalidade? E como sal da terra, chegando em um lugar desse, nós precisamos dar sabor, dar equilíbrio, trazer bom senso, trazer equilíbrio, dar sabor àquilo que está constrangedor, aquilo que está lamentável. E louvado seja o nome do nosso Deus quando nós chegamos em um lugar como esse e não nos corrompemos, mas com naturalidade e com direção de Deus, nós teremos uma palavra ou gestos, atitudes da parte de Deus que irá mudar o quadro naquele momento. Queridos, nós temos uma missão para cumprir. E às vezes, para cumprir essa missão, nós iremos agir como cumprindo o ito de Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Meus amados irmãos, tem pessoas equivocadamente que acham que este papel do pastor é de quem tem cargo na igreja. Isso é um grande equívoco. O ito de Jesus é para todo genuíno cristão, para todo servo de Deus. Não significa que tem que estar com o microfone na mão, mas naturalmente, aonde chegarmos, aonde estivermos, sermos boca de Deus,
para dizer para todo e qualquer pecador que há esperança, e a esperança é Jesus, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, o Verbo encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Temos uma missão, irmãos, e essa missão precisa ser cumprida. Assim como Eliseu cumpriu a sua, nós também precisamos cumprir a nossa. E que Deus me ajude, que Deus te ajude. Em segundo lugar, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o profeta com o seu moço estão cercados. Cercados sim, vencidos jamais. Gostaria de afirmar nesta noite que muitas vezes na vida também nos sentimos cercados. Veja um exemplo interessante que há no cantor cristão, o hinário oficial dos batistas. No hino 308, há uma parte do estrofe que denuncia essa realidade tão antiga na vida do povo de Deus. Males poderão cercar-me e perigos assustar-me. Ah, queridos, eu gostaria de afirmar que diariamente, diante da insegurança, dos perigos da vida, da insegurança, nós nos sentimos muitas vezes cercados, não importando jamais se moramos em uma grande metrópole ou em uma cidade pequena, porque a insegurança e o perigo estão em todo lugar. Ainda mais nos dias atuais com o Covid-19, um perigo invisível, que é tão letal, tão mortal quanto um exército inimigo, que ninguém sabe a hora que ele vai atacar e quem ele vai atacar, mas está aí causando dano e prejuízo na vida de vidas e famílias. Gostaria de afirmar ainda em nome de Jesus que há muito tempo, irmãos, nós estamos cercados diariamente e nem sempre entendemos ou estamos apercebidos disso. Nós temos o inimigo milenar, mau, perverso, traiçoeiro, que Jesus denunciou em João 10:10, que ele veio matar, roubar e destruir. Pedro faz sua devida denúncia sobre este traiçoeiro e perverso inimigo na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 8. Pedro disse: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa devorar. Ah, queridos, Paulo também dá a sua contribuição em Efésios 4:27, dizendo claramente, de maneira muito clara e objetiva: não deis lugar ao diabo. E quantas pessoas por dar lugar ao diabo já foram destruídos? Quantos por dar lugar ao diabo levaram a rasteira, caíram e estão caídos até o dia de hoje? Ah, amados, o diabo não cansa, nem se fadiga, trabalha noite e dia para matar, roubar e destruir. Ah, queridos, a exemplo do profeta Eliseu, estamos cercados diariamente por perigos físicos e espirituais, mas cercados sim, mas assim como profeta, vencidos jamais, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, independente da circunstância, independente da situação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ah, queridos, não importa a situação, não importa o momento de dificuldade, assim como Eliseu esteve guardado por Deus, eu e você não somos diferentes, jamais estaremos sozinhos. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, como disse Pedro, mas vejam o cuidado do seu Deus. O Salmo 34 e o versículo 7 diz que próximo de mim e de você, ao nosso redor, está o anjo do Senhor, para nos livrar de todo mal e de todo perigo. O meu e o teu Salvador, me amando e te amando, disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Em terceiro lugar, irmãos, o profeta e seu ajudante, o seu moço, estão na mesma cena, mas ambos terão atitudes, ações distintas. O moço do homem de Deus, quando se vê cercado, quando se vê em perigo, grita e se apavora, denunciando que com esse comportamento ele é um frouxo e ele é um covarde. E a exemplo daquele moço,
nós concluímos que sempre existiu pessoas com esse tipo de comportamento ao longo da história. Nos dias de hoje não é diferente. Provérbios 24, versículo 10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ah, meu caro irmão e ouvinte da palavra de Deus, este rapaz se mostrou na adversidade um fraco e um covarde, um frouxo. E infelizmente, quantos têm esse mesmo comportamento nos dias de hoje? Mas há um segundo tipo de pessoa, há uma segunda classe de pessoas que não é frouxo, não é covarde, mas na adversidade, no perigo, vai agir pela razão, vai agir pela lógica. E agindo pela lógica, pela razão, vai concluir que estando em desvantagem, que estando em inferioridade, o melhor é renunciar, o melhor é se render, o melhor é não resistir para não ter mais prejuízos ou sofrer maiores danos. Mas há outro tipo de pessoa, irmãos, que age de comportamento diferente diante de uma grande surpresa, ao impacto. A estrutura balança, o medo vem, e não há forte, não há corajoso, não há bom que em um momento adverso de perigo não sinta esse tipo de comportamento muitas vezes. E se você não está entendendo bem, eu vou citar brevemente só o exemplo de Davi. Matou o gigante, matou o urso, matou o leão, mas um dia teve um medo de um homem como ele, um homem normal como ele. Ah, queridos, diante das lutas da vida, nós jamais podemos nos comportar como aquele moço do homem de Deus. Nós jamais poderemos ou devemos nos comportar como covardes. Ah, irmãos, nossa estrutura pode até balançar, mas na hora do perigo, nós precisamos primeiramente buscar a face do Senhor. E buscando a face do Senhor, nós entenderemos que o Senhor vai trazer primeiramente para a minha vida e para a tua vida paz e sossego para a minha alma e para a tua alma. O Salmo 116 e o versículo 7, o salmista diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ah, queridos, haverá momentos que nós vamos até temer, a estrutura vai balançar, mas jamais podemos nos comportar como um covarde, como um frouxo. Precisamos persistir e perseverar em confiar no Senhor, porque o Senhor está comigo, está contigo, independentemente da circunstância ou da adversidade da vida. Em quarto e último lugar, precisamos agir nos dias maus, no perigo, nas lutas da vida, como o profeta Eliseu. Que exemplo extraordinário esse homem deu, irmãos. Vivendo na lei, este homem age, leia, medite nessa palavra melhor depois, em outro momento, e você vai se deparar com esta realidade. O comportamento desse homem é simplesmente tremendo e precioso. O domínio próprio que esse homem tem, ele está sofrendo, irmãos, uma grande injustiça. Ele está sendo, irmãos, prestes a ser preso como um malfeitor, sendo ele um benfeitor. Ele não fez mal a ninguém, ele não prejudicou a ninguém, ele só estava cumprindo a sua missão. Que injustiça, que barbaridade! Este homem de Deus estava sendo vítima de uma covardia, um exército para prender um único homem. Que coisa lamentável! Mas esse homem, irmãos, mesmo injustiçado, mesmo sendo vítima de uma covardia, esse homem age como se não ligasse para isso. Ele age com domínio próprio, ele não está revoltado, ele não apresenta nenhum tipo de queixa, revolta pela injustiça, pela covardia praticada. Ele não
vingança, mesmo na lei, entendendo e conhecendo a lei, ele não usa a lei. Este homem, irmãos, foi surpreendido por um exército, mas aquele exército acaba também sendo surpreendido. O homem de Deus ora ao Senhor, pedindo claramente que Deus cegasse aquele exército, e Deus ouviu a oração do seu servo imediatamente. Todo o exército da Síria ficou cego. Veja que coisa interessante, irmãos. O exército jamais poderia imaginar que aquele homem fosse dar uma dor de cabeça dessa. Veio para prender um indefeso homem, mas aquele exército agora estava vencido e humilhado. Continua sendo um exército, mas um exército de cego. Que perigo pode oferecer um exército desse? O que é que um exército cego pode fazer com alguém, queridos? Que perigo pode oferecer? Sequer que defesa eles podem esboçar, estando cegos, totalmente vencidos e fragilizados? Ah, queridos, Deus dá a este homem de Deus uma tremenda vitória. O exército é vencido e humilhado. Agora este homem continua equilibrado e ajustado. Este homem não comemora essa grande vitória. Este homem, queridos, não menospreza o exército inimigo vencido. Este homem não se gloria de um exército vencido e da sua grande vitória. Pelo contrário, este homem deseja respeitar e cuidar dos seus inimigos. O texto sagrado nos diz que ele guia este exército cego até a capital do reino do norte, que era Samaria. E quando chega dentro da cidade, ele ora ao Senhor para que aquele exército recupere a visão. E agora, recuperada a visão, aquele exército passa por um grande outro susto, porque agora eles estão vindo, mas estão surpreendidos, cercados pelo inimigo. O rei Jorão pergunta ao homem de Deus: feri-los-ei, meu pai? E o profeta Eliseu disse: não, fira quem você capturar pelo seu arco ou pela sua lança. Esses homens você vai honrar. Dê pão, dê água e despeça esses homens em paz para o seu Senhor. Quero que você mergulhe comigo um pouco mais nessa história e entenda que nesta época aqui, irmãos, era lei, era olho por olho e dente por dente. Esse homem tinha todo o direito legal do ponto de vista bíblico para retribuir o mal por mal. Era a lei, era o costume da época. Mas Eliseu, embora na lei, ele age como se estivesse nos nossos dias. Ele vence o mal com o bem. Séculos depois, Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, Eliseu não está falando sobre isso, ele está praticando isso, vencendo o mal com o bem. Ah, queridos, essa atitude do profeta foi algo tão impactante, que quando esse exército voltou para a sua terra, mais uma vez frustrado, mais uma vez com seus planos neutralizados, não houve condição da parte do rei repreender o seu exército, punir o seu exército, porque a atitude do profeta foi tão extraordinária, foi tão impactante, que o rei Ben-Hadad não teve mais condição de atacar a terra de Israel. A guerra cessou, porque o bem venceu o mal. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que nós faríamos no lugar do profeta? Nós estamos no tempo da graça, mas se olharmos direitinho, muitas vezes agimos como se estivesse na lei. Como nós nos ofendemos fácil, como nós nos ferimos fácil,
qualquer coisinha, rapaz, alguém falou mal de você, alguém estava te detonando, vou tomar satisfação. Quantos relatos a gente escuta de irmãos fazendo barraco, pessoas crentes, quantas pessoas se perdem retribuindo mal por mal. Queridos, essa lição que o profeta Eliseu deu para os nossos dias, ela é totalmente aceitável e conveniente e pouco praticada. Precisamos, irmãos, nos dias de hoje, quando ouvimos uma palavra de alguém que está me afrontando e te afrontando, vencer o mal com o bem, em vez de dizer alguma coisa negativa, mal por mal, mas que o Senhor abençoe aquela vida, que Deus tenha misericórdia daquela vida, que o Senhor abençoe aquela família, que o Senhor transforme aquela vida. Vencer o mal com o bem, irmãos, porque infelizmente nos dias de hoje nós estamos na graça e nem sempre temos sido tolerantes, porque muitas vezes, infelizmente, como nós nos ofendemos e quantas vezes tantos cristãos saem da graça e não entram na carne, mas entram nos ossos, por nada, por besteira. Queridos, essa lição serve para mim e para você. Acredito, irmãos, que como nunca vencer o mal com o bem, está mais do que na hora, irmãos, de nós colocarmos em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe minha vida e tua vida, que Deus abençoe os nossos lares e que Deus continue direcionando nossas vidas em todas as áreas, para que Cristo em nós seja cada vez mais exaltado. Que Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em terra se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas venceu foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, o nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é,
exaltado é pra sempre, adorado é pra sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra que determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança será ao cheiro das águas, e no caso ofereceu na terra sua raiz. E se caso o tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A luz está presente e vai começar a ligar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá coroar.